Oi, pessoal. Vamos ver aqui. Vou fixar aqui. Oi, Gui. Vou fixar só aqui o comentário. Que aí a gente vai ter o nosso tema. Oi, Simone. Vamos fixar o comentário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diabetes, os desafios que o diabetes pode trazer para os pais, para as crianças que recebem o diagnóstico. A gente vai conversar um pouco com o Guilherme, que é educador físico, e ele vai contar um pouco pra gente de como foi que foi para ele, porque o diabetes é individual, ele pode ser de várias formas e a gente quer saber o diabetes dele, como foi. Antes de trazer ele, né, a gente pode começar falando da relevância do tema. A gente sabe que o diabetes tipo 2, ele está crescendo em proporções alarmantes e o diabetes tipo 1 também. Mas o que seria uma proporção alarmante? Se a gente parar para pensar, só no Brasil a gente tem 463 mil, perdão, no mundo a gente tem 463 milhões de pessoas convivendo com diabetes. E no Brasil, 50 mil pacientes com diabetes tipo 1. E esses dados estão cada vez mais para cima. Mas realmente o que é o diabetes, né? Se a gente parar para pensar, o diabetes tipo 1, resumidamente, é quando a pessoa não produz insulina. Ela tem dificuldade de produzir insulina e com isso a glicemia sobe. E no diabetes tipo 2, a gente tem resistência à ação do hormônio insulina. Uma vez que a gente faz o diagnóstico do diabetes tipo 1, fica bem complicado às vezes para os pais fazerem um manejo desse cuidado, né? Como lidar com uma criancinha que teve o diagnóstico do diabetes? Como fazer a transição do cuidado da criancinha para a vida adulta? Como dar independência? Como deixar que essa criança continue tendo uma vida normal? Vamos chamar o Guilherme para ele contar um pouquinho como foi para ele. Vamos ver. Guilherme tá aí? Acho que você vai ter que pedir. Ah, foi. Guilherme, tudo Olá, bom? tudo bom? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem, tô vendo certinho. Acho que a gente não vai ter problema com a conexão, não. Se Deus Guilherme, quiser, reiniciei o modem. eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite de falar um pouco da sua Imagina. realidade, de como foi para você ter o diagnóstico do diabetes. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao longo aqui da nossa live, mas você quer se apresentar? Quer Uhum. falar um pouquinho sobre quem você é? Sim, sim. Pessoal, me chamo Guilherme. Eu aqui no Instagram tenho uma página de treinos voltada para emagrecimento feminino. Tenho 25 anos, tenho diabetes e algumas outras doenças autoimunes também, né, que é desenvolvida por conta também da diabetes. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu acho que vai ser legal. Eu gosto de falar da diabetes. Ah, que bom. Fico feliz. Quando a gente fala, às vezes, eu pelo menos me sinto assim. Quando eu falo, eu me sinto melhor só por ter aberto, né, alguma coisa íntima minha. Então, vou começar te Com certeza. perguntando. No seu caso, Guilherme, com quantos anos você teve o diagnóstico do diabetes? E o que você estava sentindo na época? Então, eu fui diagnosticado com 16 anos, só que o que aconteceu? Nesse período que eu fui diagnosticado, não tem nenhum histórico na minha família, nem nada. Um ano antes eu tinha passado por um trauma na família muito forte, assim, que foi a morte da minha mãe. E aí, enfim, a gente continuou tocando a vida, ninguém foi se tratar com psicólogo, nem Você nada. tinha Eu 16 acabei anos? entrando, tinha 16 Bem anos. novinho, né? Aí eu acabei entrando numa academia, comecei a treinar. Nessa época eu também comecei a gostar da prática mais da academia, da musculação, enfim. E culminou de que eu comecei a treinar e ter um emagrecimento muito rápido. Assim. Eu pesava 104 quilos e em questão de um mês e meio, assim, eu fui para 66. Foi muito rápido, né? No princípio eu até falei, nossa, a academia tá fazendo efeito, né? Quando eu fui ver.
Foi a Pela academia mais ignorância, rápida da sua vida, provavelmente. foi. Pelo menos emagreceu. O duro era se engordar, você ia ficar É. mais triste ainda. Né? Emagreceu, ajudou. Aí eu fiquei bem, bem magro mesmo. Tive alguns sintomas que foram idas ao banheiro frequente, sede infinita, né? Bebe, bebe água e não para. Isso para mim, eu não percebia que estava acontecendo. Para mim foi algo que, quando eu descobri a diabetes, mesmo com todos os sintomas, foi um susto, mesmo assim, porque muitas vezes a gente é pego pela má informação, a gente acaba sendo desinformado, Você minha já família tinha também é ouvido desinformada. alguma coisa sobre a doença antes de ter o diagnóstico? Não. Na época de escola, a gente tem aquela questão de tipo, não tá nem aí para nada relacionado à saúde, né? A gente acha que não vai desenvolver nada. O meu histórico de saúde antes da morte da minha mãe era perfeito, não tinha nada, nada, nada. Nunca tive nem gripe. E aí, depois que aconteceu todo esse choque, assim, que veio as doenças uma atrás da outra, e aí eu vi que tive que tratar a raiz, né? Que foi o mais difícil, que foi a questão da minha mente. A mente, né? Porque você já pensa bem, né? Há muitas pessoas com diabetes tipo 1, às vezes têm o diagnóstico quando são bebês ou quando são crianças. E aí é o Uhum, pai e a mãe que fica com cuidado do paciente. Agora você já teve o diagnóstico adolescente, que já é uma fase uhum. que os hormônios estão explodindo, a pessoa está se descobrindo. Então é um desafio a mais, né? E como que foi esse diagnóstico? Você precisou ficar internado? Como é que você descobriu que tinha o diabetes? Sim. Eu falo assim que eu acho que para quem nasce com diabetes é um pouco mais fácil, porque você já desde pequeno você vai sendo educado a se alimentar com aquelas restrições, às vezes, do abuso do açúcar, dos carboidratos. Então, eu acredito que para quem nasce já é um pouco mais confortável, porque você tem toda essa educação. Então, no meu caso, foi bem drástico, assim, por conta desse emagrecimento também. Como que foi? Teve um dia que meu pai começou a desconfiar, a gente começou a pesquisar esse emagrecimento repentino, Foi e aí quantos a gente quilos você viu, meu pai perdeu? foram, se eu não me engano, 30 em um mês e meio, 30 e pouquinhos. É E bastante. aí, meu pai pesquisando, ele falou, vou te levar no endócrino, que não é normal. Aí a gente chegou no endócrino, eu na minha cabeça não tinha nada de doença, né? Para mim estava normal. Tanto que eu não sentia sintoma, eu não tirando a questão do ir ao banheiro e beber muita água, eu não tinha sintoma. Mas eu sempre fui uma pessoa que bebeu muita água. Desde pequeno eu gostava de tomar água e parece que foi algo normal assim para mim. E aí meu pai me levou no médico e chegando lá, ela pediu para fazer o exame de sangue. Aí a minha primeira glicemia, né, estava em 490 no dia. Caramba, bem E aí alto. eu tinha acabado de fazer a minha alimentação. Quando eu cheguei, ela me encaminhou para o hospital. Chegando no hospital, meu pai me levou lá e tal. A gente fez a destra, eu estava 500 e pouquinho, nem lembro assim, mas era na faixa dos 500. O médico até pediu para medir várias vezes, porque eu não estava aparentando ter nada, eu não tinha nada mesmo, estava bem tranquilo, só sede. E aí ele fez, viu que estava, me internou, fiquei o dia todo, ele aplicando a dose de 1 em 1 hora, aferindo a glicemia, mas eu não cheguei a ficar dias, eu fiquei só um dia mesmo, Você que ficou foi internado em ali. enfermaria ou ficou. Aonde você ficou internado? Eu fiquei em enfermaria mesmo, não Enfermaria. cheguei para quarto nem Não nada. precisou ir para o CTI, né? Porque o Não. que que acontece? Muitas vezes, você falou dos sintomas, né? Os sintomas mais frequentes quando a gente pensa no diabetes são esses que você teve: sede excessiva, fome excessiva, perda de peso, boca seca, porque realmente quando o açúcar do sangue sobe, a gente se sente um pouco desidratado. E daí muitas crianças ou muitas pessoas que têm diabetes, às vezes no começo, elas têm uma deficiência profunda de insulina. E aí começam a subir aqueles outros hormônios que fazem a glicose subir. E aí nessas circunstâncias o corpo começa a pegar a gordura para queimar. E quando pega a gordura para queimar, por assim dizer, faz a cetoacidose diabética, que é uma complicação super grave. E muitas pessoas abrem o quadro fazendo a cetoacidose diabética. No seu caso, provavelmente você não chegou a entrar nisso, né? O que é muito bom. E uma coisa que eu queria te perguntar se aconteceu com você.
após você ter tido o seu diagnóstico, você ficou mais sensível à insulina? Tem um período que às vezes acontece depois do diabetes tipo 1, que é a fase de lua de mel, que é assim que você faz o diagnóstico, você tem uma inflamação no pâncreas, e aí quando você começa a tratar essa inflamação, diminui um pouquinho, e você começa, às vezes, a achar até que o médico fez seu diagnóstico errado. Você teve esse período de fase de lua de mel, por assim dizer? Então, o começo ele foi meio estranho, assim, né? Até porque também quando a gente tem uma doença, principalmente eu relaciono muito com a questão da fé, né? Eu acredito na cura até o último. Então, eu acho que É o que importante. aconteceu no começo? A fase da aceitação foi um pouco difícil. Eu acho que eu não tinha um trabalho da minha mente. E eu não sei o que aconteceu, que no começo tinha ondulações. Então, tinha momentos que eu aplicava a insulina, comecei com a humana, né? Então, eu aplicava insulina, beleza. E aí, eu, meio negligente, na minha esperança de estar curado, não precisar mais de insulina, parava e tinha momentos que eu não precisava. Eu consumia coisas com açúcar e continuava do mesmo jeito, assim, ele não subia a glicemia. Aí eu até fiquei, será que eu fui curado? Será que. Não, então, eu vivi isso, esses picos às vezes, eu parar de tomar insulina e continuar, parecia que o meu pâncreas estava produzindo ainda alguma coisa, parecia que era o resquício, a última tentativa dele de E produzir insulina, mas isso eu percebi. quanto tempo durou mais ou Não menos sei essa se fase? Você sabe dizer? há um ano, mais ou menos, eu ainda saía com as pessoas, aí eu falava, não, hoje eu não vou aplicar insulina que eu vou ser curado. Aí, ó, essa pizza. E aí, não deu certo. Estou aqui até hoje. Então, Por enquanto. né, com certeza, a gente sempre espera, né? Eu, como médica, também eu sempre quero que a medicina avance, que a ciência avance e que todos possam ter qualidade de vida, né? Que é isso que a gente quer, e saúde. Uhum, Pessoal, se vocês tiverem alguma sim. pergunta para o Guilherme, vocês vão mandando também ao longo da live, ou se tiverem alguma pergunta para mim, aí vocês podem ficar à vontade para mandar também, tá? Falando um pouquinho disso que aconteceu com o Guilherme, isso é o que a gente fala de fase de lua de mel, né? Então é aquilo, o pâncreas está inflamado, super inflamado no momento do diagnóstico. Você começa a tratar, a inflamação diminui um pouquinho. Aquela célula beta pancreática, ela continua com uma ação residual, ela fica menos inflamada. E aí, logo após o diagnóstico, é comum as pessoas terem isso aí que você teve mesmo, Guilherme, de ficarem mais compensados da glicemia sem precisar de tanta insulina. Mas nessa fase, Guilherme, é importante tratar também. Porque quando você trata precocemente, desde essa fase de lua de mel, resultados a longo prazo são melhores. E sempre só um alerta para quem estiver assistindo. Mas é claro que as doses de insulina, como você mesmo falou, podem diminuir mesmo. A gente pode ficar com menos insulina. E para os seus Uhum. pais, Guilherme, como é que eles lidaram com isso, né? Você é um adolescente e para eles também talvez eles não sei, eles conheciam sobre o diabetes tipo 1, eles compreendiam sobre a doença. Como é que vocês, como família, lidaram com o diagnóstico? No começo foi um pouco assustador, assim, meu pai ficou, lembro até hoje quando eu estava lá internado, ele ficou muito, muito assim, cabisbaixo, triste, porque foi um choque atrás do outro para a família, né? Então, a gente já estava se adaptando a minha mãe não estar em casa, e aí eu era o único dos irmãos ainda menor de idade, os meus irmãos já estavam já traçando os rumos deles. Então foi assim, algo que foi muito novo, a gente teve que estudar e aprender junto. Ah, minha irmã tá aí na live. Ah, Ele é emagreceu Michele. horrores no início. Tá falando assim, mas É, eu ia perguntar de quem que ela estava falando, mas como você já identificou. Oi, Michele, prazer. ela foi bastante desafiador. No começo, todos têm aquele discurso: não, a gente vai te apoiar a fazer a dieta, a gente vai comer tudo igual, né? Todo mundo come igual você. Só que ninguém sustenta, é difícil sustentar, principalmente a restrição inicial, porque eu vinha de comer muito, eu tenho algo também que é a compulsão alimentar, né? Que fazia com que eu comesse muito, eu sempre fui comilão. E aí, na hora do diagnóstico, eu tive que reduzir assim demais. E aí é o que eu falo, essa restrição ela também causa uma compulsão, né?
por mais que eu já tivesse uma compulsão, fiz outra restrição que levou a outra compulsão, que às vezes eu não comia na frente deles, mas eu comia escondido, porque não dá para sustentar uma compulsão enquanto você não trata a raiz, que é a A cabeça, cabeça. né? Então, a minha família voltou à vida normal, continuou a alimentação normal deles, e eu tive que ver as estratégias de como eu faria para continuar esse estilo de vida, que é um estilo de vida totalmente novo. Não sou uma referência até hoje. Até hoje eu dou uns pulinhos, é muito difícil. Eu falo que ser diabético, às vezes, você tem que pôr na balança assim: eu quero viver 200 anos comendo restrito, bonitinho, ou eu quero viver uns 60 comendo com a galera, sendo feliz. Às vezes tem isso, você tem que fazer Com essas escolhas. certeza. Mas, pode falar. Não, fica à vontade. É isso mesmo que você falou. O diabetes, você vai fazendo escolhas. E não existe certo ou errado, e ninguém está aqui para julgar as escolhas que as pessoas fazem. Porque a vida é assim, né? Quando você tem um diagnóstico como diabetes, que é um diagnóstico pesado, né? Você falar para um adolescente que às vezes vai começar a experimentar sair, tomar bebida alcoólica e tudo mais, às vezes tem aquelas fases da pessoa não querer aceitar, né? É uma doença realmente que eu admiro muito quem tem diabetes. Eu admiro, então, você por consequência, porque conviver com isso diariamente exige muito aprendizado, existe uma cabeça muito boa, assim. E é por isso que, às vezes, a longo prazo, eu acho que vocês são pessoas, no geral, mas você também, Guilherme, que tem um potencial muito grande de aprenderem cada vez mais, porque vocês vivem isso, vocês conseguem treinar muito bem a cabeça de vocês em relação a como conviver com uma doença, né? A Gisele fez uma Uhum. pergunta aqui, que ela perguntou assim: é possível ter uma fase de lua de mel de anos de diagnóstico ou pode somente ser considerado que a diabetes está controlada? A gente considera que a diabetes está controlada. A gente está falando do diabetes tipo 1. A fase de lua de mel é logo após o diagnóstico, mas a longo prazo a gente diria que o diabetes está um pouco mais controlado. Não seria fase de lua de mel. Aí a tua irmã tá falando, é complicado para a família, né? No sentido de que a gente não tem e quer ficar reparando naquilo que o diabético come. Isso aí foi algo que eles pegavam muito no seu pé? Isso até hoje eu tenho muita dificuldade. Assim, eu sou meio estourado para as pessoas que querem tomar conta, às vezes, da vida. Eu sei que é porque se importa, mas é o seguinte: às vezes, o que acontece? O que é a coisa mais chata para um gago, por exemplo? Para o gago, a coisa mais chata para ele é quando ele está falando, você completar a fala dele. Porque ele está exercitando aquilo e para ele é muito difícil, é um desafio. Para o diabético, o que é o desafio? O desafio é você deixar de comer algumas coisas, ou em excesso, ou que você gostaria. Tá todo mundo comendo um bolo. E aí chega alguém e pergunta, mas você pode comer isso? Aí sobe aquele Que ele... fogo, eu respiro e eu aprendi a entender que as pessoas elas se importam, mas eu sou muito inconformado às vezes com a hipocrisia, porque as pessoas, ninguém pode comer em excesso, ninguém pode Eu ia exagerar, falar isso. né? Isso é para todo mundo, só que as pessoas elas acham que o diabético em si é o que menos pode. Não, na realidade eu posso fazer tudo, as escolhas são minhas. Só que eu sou ciente da consequência que isso causa para o meu corpo. E a pessoa que não tem diabetes não faz, porque não interfere, não machuca ela, não faz ela ficar à noite acordada. O diabético eu sei, eu até falo para a Dani, que minha esposa fala assim, ó, hoje eu vou comer isso, mas eu tenho certeza que se eu não dosar a insulina certo, eu vou ficar a noite inteira acordado porque eu vou no banheiro várias vezes. Então, eu sei da consequência. E esse controle é muito incômodo. As pessoas, elas julgam em vez de perguntar. Às vezes ela, você vai comer isso mesmo? Tem certeza, você sabe que você não pode. E isso é É muito muito difícil. difícil e isso incomoda também no sentido de que às vezes as pessoas estão falando isso porque querem o seu bem, mas fica até é bom pra gente, assim, quando a gente quer o bem de uma pessoa, a gente se informa sobre o que realmente ele pode ou não e respeite, né? Ninguém quer julgar. Você gostaria? Você pegou muito bem o exemplo da pessoa gaga. Não adianta você falar, deixa de ser gago. Isso não existe. E quando a gente convive com diabetes, a pessoa que tem diabetes pode comer de tudo, absolutamente tudo, da mesma forma que todas as pessoas. Você tocou num ponto excelente.
Agora, quer dizer então que isso seria legal, comer de tudo? Gorduras em excesso, açúcar em excesso? Não, isso tem consequências. Para quem tem diabetes, as consequências podem ser mais sérias, porque tem a questão deles não, de vocês não terem não conseguirem produzir a insulina. Mas para as pessoas que não têm diabetes também vão ficar acima do peso, vão ter as consequências de estarem acima do peso. Então, da mesma forma que todas as pessoas, quem tem diabetes tem a pirâmide alimentar, lembra da época do colégio? No topo da Uhum. pirâmide estão os doces, as frituras. Então, é limitado, é com mais moderação. Mas quem tem diabetes pode comer de tudo. E sabendo que se abusar do carboidrato, o carboidrato é o alimento que tem o maior potencial de fazer com que a glicemia suba. Você tocou num ponto. Deixa eu só ver aqui uma pergunta que a Simone fez. Ela perguntou assim: a diabetes pode ter alguma relação emocional? Ou no caso do Gui foi coincidência a perda da mãe? O sistema emocional pode sim influenciar na nossa glicemia. O diabetes emocional que não existe no sentido de que não é a emoção que gerou o diabetes. O Gui provavelmente já teria diabetes, mas por fatores ambientais, às vezes pelo estresse também, pelo dia a dia dele, o diabetes do Gui acabou se manifestando quando ele tinha 16 anos, com a perda da mãe, né? Que é uma situação bem delicada. Você, Gui, mencionou a questão da compulsão alimentar. Eu acho que vale pontuar que a compulsão alimentar, não, a gente tem que estar atento no diabetes e na população geral. Então, tudo que vale para você, vale para a população geral. Uhum. As revistas, a gente vê o quê? Mulheres magérrimas, super saradas. E aí, o adolescente, às vezes, vai ter que lidar com isso, que não é uma realidade que ele alcança e que ninguém alcança, porque aquilo não existe. A perfeição não existe. Mas a questão da compulsão alimentar ela é mais presente no diabetes. A questão da anorexia, da bulimia, da falta de aplicação da insulina. Então, se existe algum pai aqui que está com filho com diabetes, vale a pena realmente ficar atento a isso. Ô Gui, você quer comentar um pouquinho, às vezes, de como foi para você ter o diabetes em relação ao dia a dia, à autoestima? Teve alguma coisa que te incomodava na época do colégio? O que os professores, os amigos, como é que foi essa questão do sair um pouco da casa? No meu caso, a diabetes assim não teve um impacto tão grande na questão da escola. Eu peguei um pouco do término assim do meu terceiro colegial. O que que acontece? Eu sempre fui mais fortinho, né? Então, para mim, emagrecer estava bom. Eu não me via magro daquele jeito. Até que eu vejo as fotos de quando eu tive esse emagrecimento repentino, eu praticamente apaguei todos, porque é algo que depois que eu fiquei saudável, que eu vi, enxerguei meu corpo saudável, eu vi o corpo magro, eu me assustei. Eu falei, nossa, estava parecendo uma caveira, né? Eu estava muito magro. Então, aquilo me assustou naquele momento. Só que na questão dos meus relacionamentos com as pessoas, da escola principalmente, eu não teve um impacto tão grande, nem com os professores. Foi algo que eu acho que se eu tivesse uma outra característica um pouco mais fechada, eu acho que seria mais difícil. Mas eu sempre tive uma característica de me expor para as pessoas. Então, para mim, ser diabético era tipo carro novo. Ó, sou diabético, galera. Não sei o que, todo mundo gostava. E era novo para todo mundo. Eu querem ver o furando? Aí eu mostrava o furando. Aí esse jeito assim extrovertido me ajudou bastante. Eu falo que às vezes eu uso o bom humor com uma máscara. Por quê? Na frente dos outros era o carro novo, mas para mim é algo doloroso, dói, gera expectativa de não ter mais. Só que enquanto eu entendo, enquanto eu tenho que entender, eu tenho que viver com isso, eu tenho que aceitar que é um momento, é um processo. E aí, a partir do momento que eu não tiver mais, existe uma cura, beleza, eu passei por isso e tive a experiência. Mas não teve um impacto muito grande na escola, não. Os meus relacionamentos também não. Isso é muito legal de você estar falando, porque na minha prática, às vezes eu vejo muitos adolescentes que ficam com vergonha de aplicar insulina na frente dos outros, querem esconder que tem diabetes, e aí querem realmente comer além da conta para mostrar para todo mundo que aquilo não os afeta. Que conselho você acha que seria legal dar para os adolescentes, às vezes,
que estão incomodados de falar do diagnóstico, que se sentem ainda envergonhados? O que você acha? Que você acha que foi só uma personalidade sua ou você teria alguma coisa que você acha assim, isso poderia ajudar eles? Na realidade, eu faço trabalho às vezes com alunos que eles têm muita dificuldade nessa questão de se mostrar. Às vezes estão num processo de emagrecimento, tá gordinho, tem vergonha de mostrar o corpo. Eu falo assim, tudo que é exótico assusta, tudo que é diferente. Não é normal você ver alguém se picando, não é normal, entre aspas, né? Entendo. Às vezes alguém com 150 quilos, foge dos padrões que a sociedade levanta. Isso. Só que uma coisa que eu coloquei na minha cabeça ao longo da minha vida é que o que é diferente não necessariamente é ruim. O que é diferente pode ser legal para as pessoas. As pessoas vão olhar e vão ver e falar assim, nossa, que diferente, eu queria aprender, eu queria saber sobre. Né? E eu sempre usei isso que eu tenho de diferente para gerar curiosidade nas pessoas. Como uma ferramenta de Eu entendo que aproximação, às vezes. às vezes a gente usa isso como uma muleta. Qual que é a ideia? É a ótica. Tudo eu acredito que é o olhar que você vê a situação. Tem pessoas que elas têm um olhar negativo para as coisas e pessoas que têm um olhar positivo. Se você falar qualquer situação, até mesmo da morte da minha mãe, eu não enxergo como algo ruim. Para mim foi um aprendizado, não vou falar assim, foi uma delícia. Não, um processo doloroso. Mas eu consigo fazer stand-up com a morte da minha mãe, me machuca, eu consigo lidar com isso, eu consigo fazer piadinhas no meio do coletivo, todo mundo fica assim, mas eu consigo tratar isso. Então, se você tem, às vezes, algo diferente que você se sente na necessidade de se afastar, entenda. Às vezes aquilo vai fazer muito mais pessoas chegarem próximo de você. Você vai poder impactar muito mais a vida das pessoas. Eu me apego muito a uma palavra, quem muito é dado, muito será requerido. Então, assim, até mesmo doenças. Se você tem muitas doenças, você vai ser requerido. Requerido um dia de tipo, você ajudou as pessoas com as suas doenças? O que você teve, você ajudou as pessoas a transformarem a cabeça dela? Então, hoje eu estar falando aqui para as pessoas é algo que, para mim, é muito bom, porque para mim é um dom, eu recebi. Eu preciso ajudar vocês a lidarem com isso. E sem mentira, né? Porque, até voltando um pouquinho, uma das dificuldades que eu tive é que, até mesmo indo nos médicos, eu criei um bloqueio. Porque todo médico que eu chegava em endócrino falava assim, você sabe que você não pode comer isso, né? Você vai morrer desse jeito. Se você continuar fazendo isso, e aí eu criei até uma resistência. Falei, quer saber? Eu não vou endócrino, não. Eu vou me virar sozinho. Até minha irmã, a Dani, sabe que eu não gosto muito assim, de ir no médico, porque eles não entendem que é a vida inteira que eu estou lutando. Às vezes ele nem é diabético e que nem você está dando ouvido para um diabético. Mas quantos não dão, né? Então, é importante você entender o que você recebeu hoje, você pode ajudar mais pessoas. Isso é muito Usa para atrair. Isso é excelente. É muito bom que você faça isso, porque assim é difícil. Então, não é uma situação fácil, né? Até a sua esposa está aqui também, ela está falando da sua alegria, né? E dos perrengues que às vezes passam no dia a dia. Porque além da aplicação da insulina, que você tem que fazer toda vez que come, ainda tem a questão de viajar, ainda tem a questão de festas, restaurantes, feriados, bebida alcoólica na adolescência. Então, só quem está na sua pele, no caso você, só você realmente vai saber tudo que você passou. Mas algo que acho que a gente tem que pontuar ainda na questão das crianças é desse incômodo. Então, eu acho, Gui, que você tendo diabetes, e a gente pode realmente se posicionar para a gente alertar as pessoas que às vezes crianças de 7 a 8 anos de idade, às vezes já estão mal psicologicamente. E o fato delas estarem fechadas pode contribuir ainda mais para que psicologicamente elas não fiquem bem. Então, se você tem alguém com diabetes, mesmo criança, a gente tem que fazer uma busca ativa para saber como é que está a cabecinha dessas crianças, né? Sim. E me fala mais, a tua esposa chegou a mencionar algum aperto que você passou, né? Que às vezes dá uns sustos. Quais são esses sustos? O que aconteceu? Foram hipoglicemias? O que é o susto? E como que são as viagens de você que tem diabetes? Como é que você se organiza? Ó, meu irmão também tem, meu irmão é prova, tá? Mais um aí. Ele tem diabetes? Então, não, meu irmão não, ele acompanhou todo o processo de emagrecimento também. Seja bem-vindo, Nandão. Nessa questão
do cuidado com a diabetes, eu sempre fui de fazer experimentando, né? Eu sou meio rebelde, assim, confesso. Eu pego, experimento. Quanto eu posso comer para fazer? Às vezes eu tenho essa troca. Quanto que eu tenho que tomar para fazer? E aí, o que aconteceu? Até hoje eu não errei tentando essa questão da hipoglicemia. Só uma vez que aconteceu foi o seguinte: eu fui comer num restaurante, aí eu acabei comendo um pouquinho a mais, desconta, diabético desconta na insulina. Fui descontar na insulina. Só que o que aconteceu? No momento em que a insulina estava fazendo efeito, a comida não me fez bem, e eu acabei vomitando. E aí, como não tinha o carboidrato, não tinha subido a minha glicemia, a insulina fez efeito e eu fiquei com o estômago vazio, acabei entrando em hipoglicemia. Foi a única vez, foi assim, terrível, sensação de morte. Não queiram passar por isso, meu Deus do É. céu, foi assustador. É, Sua glicemia fora chegou a isso, a quanto, questão você do. sabe? Ah, Dani, pra ter uma ideia, eu tava tão mal que eu pegava o carregador do celular, tentava me furar, assim, amor, mede aqui, porque você fica como se fosse bêbado, né? Então, eu lembro, eu tenho os lapsos de algumas coisas que eu fazia, mas nada, se eu for juntar a história, não fazia sentido. Eu quase pulei do prédio, um monte de coisa assim, e ela media, feria, chegava a 28, Não, é 29, baixo. foi muito baixo mesmo. Fora isso, eu tive outros casos de hipoglicemia, mas o que acontecia? Por exemplo, nadando, eu já tive uma vez que eu estava nadando, estava fazendo uma série muito longa assim de nado borboleta, que é o mais intenso, e aí eu comecei a sentir o borboleta muito leve. Eu falei, tem alguma coisa estranha, tá muito leve o borboleta. Eu nem senti o borboleta. Quando eu medi, estava 35. Aí eu saí, já fui comer. Então, tem os picos para baixo, mas eu consigo identificar bem. Até os 45 de glicemia, eu ainda estou lúcido. Eu acho que passando isso, eu já começo a ficar meio tantã. Em relação às viagens, o que acontece? No começo eu tinha muita dificuldade, porque tinha que colocar no gelo, levar e tal. E aí, depois de muito tempo, por falta de informação, um homem da farmácia me falou assim: Ó, você sabe que você pode deixar a insulina até 30 dias fora da geladeira. Eu falei, agora que você me avisa. Bonito. Eu aqui carregando insulina no gelo mais E de a 2 anos. né? Aí A eu, caneta pode ficar fora da geladeira depois de aberta. Só para quem estiver assistindo sim, o frasco, aí seria bom fazer o transporte, né, com a temperatura adequada. Mas só para o, se alguém estiver assistindo, mas realmente você tem razão. Só esse adentro. nossa, foi muito complicado, porque antes eu tomava humana, depois eu passei para regular. Quando faz o controle, né? Aí eu acho que melhora, você usa que tem a absorção um pouquinho mais rápida. E aí na regular ficou muito mais fácil o transporte. Nossa, maravilha. Então isso não impede nada na viagem. O que acontece é que às vezes eu acabo perdendo meu pâncreas, né? Tipo, fui na casa do tio da Dani lá em Ribeirão Pires, deixei meu pâncreas lá. Aí, vamos para outro. O É bolso muito sofre. O bolso dá um estresse na só. viagem, que você tem que parar e ir numa farmácia, né? Uhum. Em relação à hipoglicemia, uma coisa que vale falar é justamente isso. Se você tem episódios de diarreia, vômitos, isso por si só já poderia descompensar a glicose. Então, se você aplicou insulina, não tem como desaplicar a insulina. Você tem que monitorar muito de perto, porque a chance de fazer hipoglicemia é muito grande nessas situações onde você está tendo perdas. E, mais uma vez, a bebida alcoólica também, dependendo do caso, ela pode contribuir para desenvolver hipoglicemia. Em relação à hipoglicemia, a gente tem os sintomas, né? A sudorese, ficar suando frio, ficar tremendo, a capacidade de raciocínio fica diferente. Igual você falou, fica tantã, né? Com o tempo, Uhum. a gente pode perder essa capacidade de perceber a hipoglicemia. Então, monitorar ajuda muito a saber se você está ou não com hipoglicemia. Porque se acontece de repetição, você pode perder essa sensibilidade. Aqui a gente teve a Dani falou, né, que aquele dia que você chegou a 40, 50, e a Simone falou, eu tive diabetes gestacional. Minha filha nasceu com hipoglicemia, ficou na UTI para controle. Ela pode desenvolver diabetes por causa disso? Se você teve diabetes gestacional, é mais frequente realmente o bebê nascer, ter o risco de fazer hipoglicemia e ficar internado em UTI. E ao longo da vida do bebê, ele teria assim um risco um pouco aumentado também de desenvolver diabetes. Mas não é um risco
alarmante de que ele vai ter o diabetes. Tem chance dele não desenvolver, mas ele tem um risco mais elevado do que o resto da população. Aqui o Fernando falou, já ouviu falar do doping como insulina para atletas não diabéticos? Confere. O doping no sentido de burlar a balança, seria isso? Acho que para ganho de massa também, né? Eu já vi. Para ganho de massa muscular? Não faz muito sentido, né? Mas eu É, já vi eu gente já... na academia usando para ganho de massa. De nada, Simone. Então, a insulina é um hormônio anabólico e quando aplicada em excesso, ela contribui fazendo hipoglicemia. Então, a partir do momento que você aplica insulina, você faz hipo, você vai sentir uma necessidade de comer mais, né? Então, às vezes, a gente sempre comenta que quem está tendo hipoglicemia de repetição pode acabar ganhando peso, porque o tempo todo tem que estar corrigindo essa hipoglicemia. Mas olha que interessante você falar isso, porque isso é uma realidade, então, do mundo da educação física. O que eu vejo, muitas vezes, é o oposto. Às vezes são pessoas que não querem aplicar insulina porque percebem que emagrece. Na questão do transtorno de imagem, né? Eu já fiz isso, já testei. Antes do rodízio, às vezes eu aplico para ficar hipoglicêmico, comer mais no rodízio, já fiz. Já treinei, já deixei a diabetes descompensar para emagrecer, realmente. Emagrece muito, só que degrada a massa muscular também. Então, adianta nada eu querer emagrecer, só que eu tô tendo uma redução de percentual de músculo, né? Já fiz esse teste. Já treinei em jejum para saber se o glucagon estava funcionando e não estava mais. A questão do exercício, ela é interessante, porque cada pessoa tem uma resposta individual ao exercício. No exercício aeróbico, às vezes a glicemia cai um pouco, no de musculação, às vezes a glicemia sobe um pouco, mas depois do exercício, a tendência é que todos vão ter o maior risco de fazer hipoglicemia após o exercício. Aí a tua esposa tá falando, às vezes dá raiva, o Gui treina um dia e a barriga seca. Mas vamos lembrar de aplicar a insulina. É bom que vamos pensar que vai secar porque você é homem, você está treinando, está com uma alimentação que contribui para isso, aí você pode secar. Mas eu não estimularia não aplicar insulina com o objetivo de emagrecer, porque isso pode fazer realmente mal para a saúde, né? A hipoglicemia, as pessoas às vezes apagam, igual a sua esposa falou que aconteceu. E quando você apaga, a única coisa às vezes que a gente tem disponível para acordar a pessoa é fazer uma injeção de glucagon. Porque se a pessoa às vezes está muito apagada, você nem consegue colocar carboidrato para ingestão, né? Um teste que eu já fiz foi treinar com a glicemia dentro do 120 e aí fazer uma autodextrina ao longo do treinamento, adequando de acordo com o esforço. Só que é muito difícil você dosar o quanto de maltodextrina você faz durante o treino, né? É muito difícil. O que ajuda diabético muito... já não gosta de ter trabalho. O que ajuda muito a medir no pré-treino, né? Se você tá com uma glicemia boa, se você tá com uma glicemia menor que 250, você consegue, por exemplo, se ela estiver entre 180 e 250, você naquele momento não é obrigado a comer nada. Mas se você já tá com uma glicemia um pouco mais próxima dos 100, antes de fazer o treino, valeria às vezes comer alguma coisa. E se o exercício durar mais do que uma hora, é sempre indicado monitorar a glicose no meio do treino. Isso que é chato, né? Vamos lá. Ô, Gui, o diabetes a gente sabe que é uma doença autoimune, né? Que pode estar associada a outras doenças. E você falou já que tem outras doenças, como o hipotiroidismo, por exemplo. Que associações você teve das doenças autoimunes? Eu tive o hipotiroidismo, foi na mesma época que eu descobri a diabetes, então eles vieram juntos. Na sequência, começou as doenças de pele, então eu tenho dermatite, até sua irmã tá aí, eu tô gostando muito do conteúdo dela. Dermatite, e eu tenho também vitiligo, que eu fiz um tratamento. Em volta dos meus olhos começou a surgir o vitiligo, e aí agora não dá mais para ver, porque fiz algumas aplicações, ficou bem bom, assim, mas tem algumas partes do meu corpo que tem umas manchinhas mais brancas. Mas foram essas, autoimunes. Então, o hipotiroidismo é o mais frequente da gente encontrar, que é a questão da tiroidite de Hashimoto, que é um ataque autoimune
contra a tireoide mesmo. Em pacientes com diabetes, é descrito que às vezes pode ocorrer em até 30% dos casos. E é interessante a gente falar, você teve o diagnóstico na adolescência, né? Às vezes, se a pessoa tem o diagnóstico do diabetes e do hipotireoidismo antes do estirão do menino, né? Do crescimento de altura, o hipotireoidismo pode contribuir para pessoas que têm o diabetes com hipotireoidismo, né? Ficarem com baixa estatura. Pode prejudicar bastante a questão do crescimento. Também existe Pode. Pois é. Às vezes, se um dia você conhecer alguma criança que tem o diabetes tipo 1, é sempre orientado a gente fazer uma busca ativa para ver se ele também não tem hipotireoidismo. E no diagnóstico, investigar também para a doença celíaca. Hoje em dia tem muita gente cortando glúten por conta própria, mas a doença celíaca também tem maior associação com diabetes. Aí fica da diarreia, distensão abdominal. Eu tive quando estava no diagnóstico. No diagnóstico eu tive esses sintomas também. Depois você me lembrando, no período que eu estava emagrecendo, eu tive diarreia, chegou por ter ido muito tempo ao banheiro, a questão de surgir inflamações na hemorroida, acontece, né? Principalmente por conta dessa má digestão também, essa má absorção de nutrientes das doenças. E foi bom que você identificou, você conseguiu identificar precocemente, você descobriu o hipotireoidismo e o vitiligo no médico, ou você que estudando sobre a doença conseguiu identificar que poderia ter alguma coisa de diferente acontecendo? Na realidade, o hipotireoidismo, quando eu fui já ver a diabetes, ela já pediu, porque está associado, mas eu estava com a glândula bem inflamada, né? Então, como eu estava magro também, estava gigantesco o gogó, todo mundo falava, você tá com hipotireoidismo. Então, acabou meio que vindo junto e aí a gente foi atrás. O vitiligo, não. O vitiligo começou a surgir uma manchinha, depois... e, na realidade, o vitiligo tem dois tipos, né? Que quando o médico me explicou, que um é mais difícil de tratar e tem cura, e o outro, ele é mais fácil de tratar, só que não tem cura. Que no meu caso é esse, que começa com pontos assimétricos, né? Ele não é tão agressivo quanto aquelas pessoas que você vê o braço já todo tomado. Então, aí a gente fez o tratamento, mas meu pai que foi pesquisar também, ele viu que estava aparecendo as manchinhas, por mim eu nem tinha percebido. Aí apareceu nas costas, ele viu, aí depois no rosto, e aí começou a tomar todo o meu olho, aí até hoje dá para ver que tem uma voltinha no olho. É bem discreto, mas aqui, toda a volta, fiquei igual um panda, todo mundo chamava de panda na escola, mas também é outra coisa nova, né? Usei isso, falava que eu era um dálmata. Olha o meu irmão me chamando de dálmata. O Fernando tá falando dálmata. E olha que coisa, né? Você conseguiu identificar... o ideal seria que o diagnóstico do hipotireoidismo fosse feito por busca ativa do profissional. Então, às vezes, o profissional que não está acostumado a lidar com o diabetes comete isso, né? Em medicina não tem como a gente saber tudo. Então, a gente às vezes tem que ter humildade. Se eu não sei acompanhar um caso de diabetes, eu vou referenciar, porque isso que aconteceu com você, de você ficar com o pescoço grandão, às vezes poderia ser evitado se tivesse seguido lá o protocolo de pedir realmente anticorpos antitireoidianos e investigar para a doença celíaca, uma vez que você faz o diagnóstico do diabetes tipo 1, porque existe realmente essa associação descrita, né? Então... deixa eu te perguntar outra coisa que eu fiquei curiosa. Você fez educação física. O fato de você ter feito educação física tem alguma coisa a ver com o fato de você ter tido o diagnóstico do diabetes? Então, meu pai queria que eu fosse engenheiro, né? Aí eu falei, pai, vamos lá, tentei, fiz 1 ano e meio de engenharia, não gostei, eu cabulava, ia pro cinema, mas eu me formei em engenheiro do corpo. Então, meu pai deve estar orgulhoso. Legal, exatamente. Então, assim, dentro da minha família tem alguns professores, já sempre foi família de professor, só que eu relutei no começo, e aí eu fui para fazer engenharia justamente porque meu irmão mais velho fez educação física. E eu sempre fui paga-pau do meu irmão. Para não ser o paga-pau do meu irmão, eu fui lá fazer engenharia. O que eu coloquei na minha cabeça? Eu nasci para educação física. E aí eu escolhi, não só por conta da diabetes, eu já
já tinha diabetes, já tinha diagnóstico, mas também é por um histórico familiar. Minha mãe era formada em educação física, meu irmão formado em educação física, e aí agregou, eu acho que está no sangue essa questão de ser professor. Sempre admirei a profissão, então eu fui atrás disso. Mas não está muito relacionado à minha doença, não. Só que melhorou muito quando eu comecei, porque eu comecei a entender muito mais os processos que eu vivia. Eu podia fazer experimentos comigo mesmo. Então, e na faculdade era a sensação também, né? Que tem um diabético na turma, vamos experimentar ele. Põe ele para treinar em jejum, quase morrendo, mas fazia. Põe ele para fazer. Foi muito legal, assim, a faculdade, porque eles me exploraram também nesse sentido de usar a doença para a gente aprender junto sobre. Foi bem gostoso. Ah, que legal. Então, que bom, porque assim, é isso mesmo. Quem tem o diabetes pode escolher a profissão que quiser. Inclusive, pode ser atleta. Existem atletas profissionais que têm diabetes. Então, o diabetes não é um impeditivo e não deve ser um impeditivo para que a pessoa vá atrás daquilo que gosta. No seu caso, você já gosta da área de ensinar. E que bom que você escolheu uma área onde os exercícios trazem muito benefício no diabetes. Muitas vezes eu falo que o músculo é a esponjinha da glicose, né? Ele quer a glicose para ele. Então, ele contribui para baixar a glicose do sangue porque ele precisa de energia para ele. Então, contribui para ficar com controle glicêmico melhor. O exercício é muito importante no contexto do diabetes. Sim. A Alexandra Os alunos que mais sabem treinar são os diabéticos. Disparado, assim, são as pessoas que entendem o corpo, como funciona. Eu admiro muito, assim, o público diabético. Tem alguns alunos e o desempenho esportivo deles é muito maior. Por quê? Porque eles entendem o que eles estão fazendo, né, doutor? Eu acho que tanto para você cuidar da diabetes, eu acho que a maior dificuldade do diabético é o diabético que não quer se conhecer, que não faz questão de saber quem ele é. Eu acho que esse é o mais difícil. Agora, quando você gosta de se conhecer, de saber como funciona, você aprende a explorar os seus potenciais. É diferente, né? Então, tem pessoas que elas ficam naquela zona, assim, e eu acho que esse é o problema do diabético que não quer se conhecer. Então, uma dica é vai se conhecer, é legal você saber até o limite do seu corpo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Isso é muito gostoso. E assim, isso é crucial, na verdade. Eu até acrescentaria isso. Porque se o teu diabetes não é igual ao diabetes de uma outra pessoa. Tem o tempo de duração da doença, tem a questão da presença ou não de complicações, tem a questão da capacidade de entendimento da pessoa. Você, Gui, é uma pessoa que, por ser professor, por estar no meio acadêmico, está acostumado a ler, a se informar sobre doenças, a querer se conhecer mais. Às vezes, tem pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade de entender tudo que está envolvido no diabetes. Então, e outra, o corpo da pessoa é individual. A forma como o seu corpo, Gui, vai responder a determinado alimento e a determinado exercício e a determinado estímulo, às vezes é completamente diferente da forma como outra pessoa vai reagir. Então, se a pessoa quer ter um bom acompanhamento e realmente quer ter um bom controle, ela tem que se conhecer, ela tem que saber para ela o que funciona. Adianta eu ter uma hemoglobina glicada de 7, menor que 7, 6,5, perfeita, às custas de hipoglicemia, às custas de um transtorno alimentar, né? Você prejudicar, adianta eu ter um laboratório bom quando o contexto da cabeça não tá legal? Não adianta. Então, o principal é estar com a cabeça boa. E aí, com a cabeça boa, você consegue descobrir qual é o melhor ponto que o seu diabetes consegue chegar. A Alexandra deu uma dica aqui, que ela falou em relação ao vitiligo, que as áreas com pelo são mais fáceis de repigmentar. Não sei se você notou isso, Gui. Foi, da sobrancelha foi quase que sumiu. E o Fernando, ele perguntou, quem adquiriu essa diabetes autoimune transmite geneticamente para os filhos? Não tem como dizer que transmite geneticamente para os filhos. Eu não diria que ela é hereditária, mas existe sim um componente genético. Inclusive, pessoas que têm o diagnóstico do diabetes tipo 1, em nível de estudos mesmo, eles pegam os parentes dessa pessoa, por exemplo, irmãos, parentes de primeiro grau,
para dosar os autoanticorpos e ver se os autoanticorpos estão presentes. Por quê? Porque muitas vezes esses autoanticorpos estão presentes antes da glicemia começar a se alterar, antes de você ter clínica. Então, muitas vezes em ambiente de estudo fazem isso. O diabetes tipo 1 está crescendo muito, tem a questão do ambiente, tem a questão da genética, de situações que estão presentes na genética do indivíduo que contribuem para o desenvolvimento do diabetes, mas não necessariamente alguém que tem o diabetes vai passar para os filhos. O diabetes tipo 2, ele tem mais esse componente hereditário. No seu caso, Gui, tem mais alguém na sua família que tem diabetes? Que eu saiba, não. Meu pai até falou que quando eu nasci, a glicemia estava alta. Quando fizeram lá o bebezinho, estava alta, mas depois disso não teve mais. Eu acredito que eu tenho uma predisposição, né? Isso foi desencadeado por esse fator emocional mesmo. Tanto que depois que eu comecei a tratar as emoções, no meu caso, melhorou, estabilizou. Não vou dizer que eu fui curado, mas estabilizou o surgimento de novas doenças autoimunes. Então, é um todo, né? É um a gente não pode olhar só para o endócrino. O endócrino, ele ajuda na questão da medicação, do controle, da estabilização, de você entender como funciona a doença. Só que, em paralelo, eu acho que é muito importante esse acompanhamento psicológico a nível de você entender a raiz, porque o remédio, insulina é remédio, remedia. Pontua ali na dificuldade que você tem. Mas você só vai ter uma estabilização, até mesmo melhorar essa glicemia, quando você trata a sua cabeça. Com certeza. Eu percebo que quando eu estou bem, e a igreja me ajudou também muito nisso, que eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira melhor, tanto de insulina que eu precisava tomar diminuiu. Por quê? Porque eu comecei a entender as coisas como aconteciam, né? Então, tratar a cabeça é fundamental. Para mim é indispensável. Assim. Com certeza, você falou tudo. Porque quanto tempo você gasta numa consulta médica? Se for uma consulta que você fala, a consulta demorou, às vezes você fica 1h30 com o seu médico. Aí você vai ver esse médico de novo quando? Sendo que o seu diabetes está com você 24 horas por dia. Então, é muito importante que você se informe, leia, não só você, todos nós. Se eu tiver o diagnóstico de alguma outra coisa que é fora da área da endocrinologia, quando a gente se informa, a gente ganha o poder nas nossas mãos. Porque a gente pode questionar por que esse tratamento seria bom para mim. A gente pode saber tomar decisões no dia a dia. Nas situações de hipoglicemia, você pode ter sabedoria na hora de manejar a hipoglicemia que surgiu, que não foi culpa sua. Você aplicou insulina, vomitou, então não foi sua culpa. E aí você precisa diariamente tomar decisões. Então é muito importante estar com a cabeça boa, o acompanhamento psicológico, nutricional, endocrinológico. E eu já vi que você tem muito suporte familiar, que é muito importante também. A família é muito importante nesse sentido da cabeça da gente ficar boa, né? A gente tem que abraçar a nossa causa. Porque o diabetes não é uma doença fácil, nem um pouco. E outra pergunta. Recentemente, você me contou que passou por uma mudança corporal até grande, né? Você pode falar um pouco sobre o que motivou você a desejar perder tanto peso e passar por essa mudança corporal tão grande? Na real, a mudança ela veio com a diabetes, né? Então, assim, eu estava me interessando já pela academia, tudo. Isso daí nos meus 17 para 18 anos. E lá, nesse período que aconteceu essa mudança repentina do Guilherme, que era um pouquinho mais gordinho, para o Guilherme muito magro. E aí, à medida com que eu fui estudando, entendendo como funcionava o meu corpo, eu fui construindo um corpo saudável. Foi um processo também. Para eu construir o meu corpo, às vezes com um gominho, com um bracinho um pouquinho maior, eu tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular. Talvez também pela diabetes, mas também o meu corpo é longilíneo. Então, mesmo eu treinando muito, é muito difícil eu ganhar volume muscular. E aí eu entendi que o meu corpo é esse. Eu estou satisfeito com o meu corpo. Então, eu tive que passar por esse processo ao longo dos anos para construir algo que eu tenho hoje. Aí, que nem a Dani falou, tem época que eu como muito, exagero um pouquinho, exagero, eu engordo.
Aí eu paro, não, tenho que rever, estou abusando demais. Aí eu volto, me reeduco na alimentação, melhoro a questão da minha cabeça, melhoro o consumo da insulina, e aí eu volto para o meu corpo normal. Mas, assim, o que me motiva é entender que é saúde, é o resto da vida. Não, se eu ficar. Uma coisa que as pessoas colocam assim, tanto para emagrecimento como para ganhar massa muscular. Se eu quiser ganhar massa muscular, com um propósito, um fim, eu vou e faço e me organizo, só que você vai saber que ao longo desse processo, talvez você tenha que fazer escolhas que geram consequências. Quer emagrecer? A mesma coisa. Talvez você vai ter que fazer escolhas que geram consequências. Eu já quis ter um tanquinho, Má. Aí eu falei, eu vou ter um tanquinho, nem que me custe tudo. E aí eu fui um período da minha vida, saía, comia salada, não me relacionava com meus amigos. Todo mundo comendo porção e eu comendo salada. Todo mundo dando risada e eu lá, triste com a salada. Assim, ó. Vai falar pra mim que você fica feliz comendo salada no meio dos seus amigos. Impossível. Mas eu consegui, experimentei, foi legal. Só que pra mim, eu entendi, não vale o sacrifício. Se eu quiser um dia de novo, eu faço. Mas não vale. Exatamente. Então é adotar uma vida saudável. Exatamente. E é aquilo, né? O ato de se alimentar, tendo ou não diabetes, para todos nós, é um ato social, é um ato que envolve amor. Você cozinha para uma pessoa que você quer dar carinho, né? Então, tem a questão cultural, tem a questão do afeto, a nossa comida afetiva, né? Que a gente lembra da infância. Isso é para todo mundo. Então, quando você estimula restrições excessivas, muitas vezes você tá... Ou quando você estimula essa busca desse corpo que às vezes só chega... Quando você faz muita restrição, às vezes você está aparentando estar saudável, mas no fundo a cabeça e o corpo não estão saudáveis. Eu vejo muito isso na questão do anabolizante, que você deve ver na sua prática de academia também. Na questão de mulheres, às vezes, abusando de testosterona para conseguir uma composição corporal que elas consideram ideal. Enfim, né? Não é só no contexto do diabetes, mas no contexto do diabetes é muito presente isso. Então, parabéns, porque cuidar da nossa cabeça e aí, aos poucos, a gente com a cabeça boa entende como cuidar do corpo. E Sim. O que você mais leva assim, de aprendizado em relação ao diabetes? O que você acha que é um diferencial que só você mesmo que viveu o diabetes poderia passar para as outras pessoas? O que você acha que é crucial falar para alguém, por exemplo, que teve um diagnóstico de diabetes? O que você acha mais importante? Eu acho que assim, os diagnósticos, eles às vezes são ofensivos e machucam, mas são necessários. Então você vai ouvir de muitos médicos, às vezes, que, meu, você não pode exagerar na comida, meu, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas o que a diabetes traz com muito assim, peso para mim é que ela te ensina a viver como alguém deveria viver. Eu falo que assim, eu ter diabetes porque às vezes a vida quer me ensinar como viver de uma maneira saudável. Então eu acho que se eu não tivesse diabetes, eu ia ser um professor meio gordinho, um professor que talvez comesse um pouco mais, e aí a diabetes me ajudou nesse sentido. Então, sempre eu coloco assim, qualquer doença ela traz um ensinamento. O câncer da minha mãe me trouxe um ensinamento. A diabetes me trouxe outro, o vitiligo me trouxe outro. Imagina você ficar com um olharzinho de panda lá, baixa autoestima, você fica preocupado, às vezes na área íntima aparecem manchinhas. Então, mas por que aquilo apareceu? E aí é o teu corpo que está te dando um sinal. É o teu corpo falando assim, ó, você precisa resolver alguma coisa dentro de você. Você precisa aprender com isso. Pode falar, mano. Vai acabar a nossa live. Eu acabei de ter um minuto. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Foi muito bom. Vou agradecer super breve. Quando eu vi, tá acabando. Tem menos de um minuto. Imagina. Você quer deixar o seu contato? Não, galera, se vocês quiserem me seguir, Gui Treinos, fica Gui.treinos, é só entrar lá, a gente conversa mais. E eu queria agradecer, Má. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a Passou você, muito foi rápido. muito bom mesmo. Tanto que... Se quiser fazer uma parte 2. Eu vou te mandar até uma pergunta que eu fiquei curiosa que você falou aí, mas muito obrigada, tá, Gui? Nada, imagina. Pessoal, na minha bio... Tchau, galera. Tchau, Gui. Muito obrigada, viu? Nada. Pessoal, na minha bio tem o link do YouTube. Essa live vai ficar gravada.
Muito obrigada para vocês que ficaram aqui comigo. Foi um prazer ter todos vocês aqui participando, ouvindo. É muito bom a gente ter essa troca. Então, beijo e boa noite para todo mundo.